uma teoria hipotética de que tem um prazo. Não, gente, não tem um prazo pré-estabelecido. Tem aquela parte hipotética que as pessoas acreditam que é a partir de 2 anos, mas não tem isso. Se você conseguir comprovar que é uma convivência, né? Que é uma convivência pública, que foi uma relação que tinha a intenção de constituir família, um ano ali que você passou com a pessoa e você construiu, comprei um carro nesse 1 ano. Tem que dividir, você consegue fazer o reconhecimento e a dissolução. Já tá valendo aí, então não adianta tentar ocultar bens. Olá, juristas! Está começando mais um Fora dos Autos, um podcast criado para mostrar o direito como ele realmente é, além da teoria, além da perfeição. A cada episódio, você vai conhecer profissionais do direito, como advogados, juízes, promotores, profissionais que vivem o direito na prática todos os dias. E eles vão nos mostrar o seu dia a dia, como é a prática, e que são coisas que a gente não aprende nos livros. Então, se você quer entender o direito, além da faculdade, este espaço é para você. Nós teremos episódios novos todos os últimos sábados, às 18 horas, então fiquem atenados que a gente sempre vai estar postando aí episódios para vocês. E esse podcast conta com parceiros especiais que apoiam projetos acadêmicos e projetos jurídicos. Temos a loja Labor Santo, trazendo elegâncias e sofisticação à altura do universo jurídico. E também o Café Rio Brilhante, valorizando tradição, qualidade e bons encontros, porque toda boa conversa passa por um bom café. Temos também o grupo Gilberto Miranda, da GIMA, referência de credibilidade e compromisso, apoiando iniciativas que conectam conhecimento à prática. Também temos a Visalex, serviço de contabilidade, apoiando esse projeto com excelência e confiança na gestão contábil. E por fim, temos também o Cicobi, fortalecendo conexões e apoiando iniciativas que impulsionam o desenvolvimento da nossa comunidade. Nosso muito obrigado a todos os nossos parceiros. E hoje temos uma convidada que representa exatamente essa essência, prática, experiência e trajetória. Ela é advogada familiarista, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Rondônia, vice-presidente da Comissão da Capacitação do Advogado de Família e Sucessões do IBDFAM Rondônia, professora de Direito, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões na Unifecaf, conselheira da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia, pesquisadora em Direito e Políticas Públicas na Amazônia Ocidental da UNIR. Doutora Lohana Rocha, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. E, para começar, queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece, quem é você e como você começou a trajetória no direito. Olá, muito obrigada. Nossa, primeiramente, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada de verdade pelo convite. E elogiar também, meu Deus, que organização incrível, organização impecável. Vocês, assim, me surpreenderam bastante com a organização, com tudo. Parabéns. Obrigada. Eu tive conhecimento que vocês saíram de Jaru para Porto Velho, 3 horas da manhã. Então, assim, é uma organização impecável mesmo. Parabéns. Obrigada. Eu tenho certeza que isso vai refletir na trajetória de vocês no futuro. Bom, como vocês já falaram, meu nome é Lohana. Já falaram o currículo também, o mini currículo. E como que começou a minha trajetória em Direito das Famílias? Começou na faculdade também, no estágio. Eu estagiei na Defensoria Pública e foi coincidência, porque eu passei por um processo seletivo de estágio. Nesse processo seletivo, eu fui lotada em um núcleo da Defensoria que era de contestação família. Então, a gente fazia toda a defesa dos processos de direito das famílias da Defensoria Pública. Então, assim, todos os processos iam para o meu núcleo e assim que iniciou o meu contato. Esse foi o início da minha trajetória. Aí, quando eu me formei na faculdade, eu fui para o interior também, não fiquei só na capital. Eu consegui uma vaga também por meio de processo seletivo no interior, em Costa Marques, também na Defensoria Pública. Lá na Defensoria Pública do interior, não era só direito das famílias, mas sempre direito das famílias tem o maior volume dentro da Defensoria Pública. Então, a gente trabalhava com a área de penal também, mas o maior volume sempre foi direito das famílias. Aí,
A princípio era para eu ter sido lotada em Costa Marques, mas eu acabei ficando em uma cidade que era 30 minutinhos antes, que era São Francisco do Guaporé. Aí fiquei como assessora de defensor em São Francisco do Guaporé, só que eu sou da capital, eu sou de Porto Velho, então eu fiquei lá um período. Depois desse período, eu vim mais para próximo, que foi para Ariquemes. Aí em Ariquemes eu já passei para assessora de juiz, aí fiquei... Lá em Ariquemes, as varas eram mais especializadas, então era uma vara cível. Não era como aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho tem vara específica de direito de família e sucessões. Lá em Ariquemes não tem. É uma vara cível, mas também tinha bastante volume de direito das famílias. E aí, depois de passar por Ariquemes, eu consegui voltar para a capital. Aí voltei como assessora de defensor novamente. E foi no primeiro atendimento. Aí lá também o maior volume era... da área de família. O que é primeiro atendimento? É toda a parte de petição inicial. É a porta de entrada da Defensoria Pública. Então, toda a parte de petição inicial passava pelo núcleo que eu trabalhava. E o maior volume era direito das famílias. Então, todo esse tempo, são mais de 8 anos nessa área de direito das famílias. Aí, depois de tudo isso, eu fui nomeada em um concurso público. Eu também trabalho na Advocacia Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E neste concurso público, eu abri os horizontes, basicamente, que foi a possibilidade de advogar. Quando surgiu essa possibilidade de advogar, eu pensei, agora, que área que eu vou atuar? O que eu vou fazer? Que eu acho que casa muito com o que vocês estão pensando. Sim. Na faculdade. Aí, durante toda a minha trajetória, o que eu mais gostava de atuar, o que eu mais gostava de fazer, era direito das famílias. Então, eu falei, já tenho prática nessa área, já tive toda essa bagagem, vou para direito das famílias. E aí, foi assim, comecei a atuar, só que com toda essa bagagem. Então, isso que eu acho muito importante. Você, no período da faculdade, ou depois... mesmo, né, que teve essa parte de assessoria jurídica também, você já ir identificando o que tem mais familiaridade, para que quando você for seguir o seu caminho sozinho, você já tenha uma bagagem pré-estabelecida, pré-formada. Traz mais confiança, né, no dia a dia, ali, na atuação, que você querendo não tem uma bagagem ali de muitos anos. Sim, com certeza, traz uma confiança muito maior. Só vou pedir você falar um pouquinho mais, puxar o microfone para o seu lado. Assim, tá bom? Aí? Aí, beleza. Tá bom? Falar mais alto pra pegar aqui, ó. Tá bom. Mas aí precisa falar tudo isso de novo, não? Não. A gente vai dar um jeito. Tá. E como é que foi? E como é que foi pra doutora decidir fazer direito? Já desde pequena já tinha esse interesse na área do direito ou surgiu aí no passar do tempo? Então, desde pequena, desde criancinha, eu acho que eu tinha uns 6 anos, mas foi por conta que eu tinha um tio que era assim, a minha família ela não tinha condições financeiras estabelecidas, era uma família originalmente humilde. Então, eu tinha um tio que era advogado e esse tio eu percebia a diferença, a diferença financeira desse tio para minha família. E aí eu perguntei da minha mãe na época, mãe, o que eu precisaria fazer, qual área seguir para a gente conseguir ter essa mesma estabilidade do meu tio, essa mesma condição financeira? Não foi nada de amor, nada disso. Até porque uma criança, né? Foi uma questão mais assim, de perceber um mundo diferente do que eu vivia. Que uma visão de futuro também, uma visão, né? de futuro. Como a minha família era uma família mais humilde, eu vi uma possibilidade diferente. Eu falei, mas o que ele fez que eu também gostaria de fazer? Criancinha. Eu quero seguir esse caminho aqui. Criancinha, eu já pensei assim, o que eu posso fazer? Aí a minha mãe falou, bom, ele é da área do direito, ele é advogado, você pode seguir nessa área. E, coincidentemente, a minha mãe, na época, ela fazia administração. Formada em administração, foi bancária. Depois, ela também passou para a área do direito, aí fez direito, se tornou advogada. Ela é uma referência aqui. Na verdade, ela é uma referência nacional em ética. Ela é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, assim, acabou que a nossa trajetória foi formando junto. Aí, acabaram construindo esses tijolinhos juntos ali, né? Criancinha, minha mãe não era advogada, mas na adolescência ela já foi advogada. Então, foi uma coisa assim, inspiração do meu tio, mas foi do meu tio por parte de pai. E aí, depois, a minha mãe também.
que veio aí na família, é sempre bom. Quando eu era mais nova, eu também perguntei pra minha mãe, eu falei, mas se você pudesse escolher uma faculdade pra você fazer, que você queria que eu fizesse também, qual seria ela? Eu sempre quis direito, eu era apaixonada, e aí até então eu não tinha a menor pretensão, eu queria fazer engenharia, queria ser arquiteta, não tinha nada a ver com direito, mas depois acabei me apaixonando no decorrer do ensino médio, e aí fui no direito. É uma área, assim, apaixonante. E quando eu fui criança, igual eu falei, foi por um mundo diferente que eu vi. Mas, na prática, igual eu falei, desde a faculdade, acho que o que mais me dá vontade de continuar na área e de advogar, tanto quando eu fui para assessoria de juiz, que era aquele silêncio no gabinete, eu falava, meu Deus, cadê as pessoas? Cadê as pessoas ligando, pedindo atendimento? Cadê o contato com as pessoas? Eu acho que o mais importante é você conseguir efetivamente ver a diferença na vida das pessoas. E o direito faz isso. Faz. Principalmente a área de direito das famílias, porque você cuida da parte mais preciosa que a pessoa tem, que é a família. Então, você vê a diferença na família daquela pessoa. É claro que a parte do direito, ela não vai solucionar todos os problemas familiares, não. Claro que não, longe disso. Mas traz um conforto, traz uma paz. Isso eu acho que, atualmente, saindo da visão de criança, é o mais importante. Sim. E a doutora falou dessa caminhada aí, né, essa construção na área do direito da família. E qual é a maior dificuldade, assim, que a doutora viu todos esses períodos, em todas as fases que passou, desde no fórum, na defensoria e até agora advogando? Qual seria essa maior dificuldade na atuação prática ali do dia a dia? Tá. Eu vou falar da parte a maior dificuldade voltado mais para a advocacia, assim, que eu percebi. Quando eu fui para a advocacia, porque eu fiquei muito tempo no serviço público. Então, eu tive essa transição do serviço público para a advocacia. Qual que foi a maior dificuldade nessa transição? Foi como que eu consigo ser advogada? O que eu preciso fazer para ser advogada? Eu preciso de clientes. Sim. Você não é advogado se você não tiver cliente. E se você está dentro do serviço público, você não tem uma visão ampla. Hoje em dia, a advocacia, ela não é mais como antigamente. Você tem que ter uma visão de negócio, uma visão mais empresarial que o serviço público não te dá. E também não te dá clientes. Principalmente quem trabalha na defensoria, assessoria de juiz, principalmente dessa forma, porque você nunca pode falar de advocacia ali dentro. Então, assim, acho que a maior dificuldade foi essa parte de, agora que eu quero ser advogado, o que eu preciso fazer? Uhum. Então, assim, para os alunos que estão no início ou no fim, o que você precisa fazer para você ser advogado? Aí, o que eu fiz também fui estudar. Como que eu consigo fazer hoje em dia, dentro desse atual cenário de advocacia? Aí, eu fui para o tráfego pago. O que é tráfego pago? Tráfego pago é você colocar anúncios. Hoje em dia, você vê anúncios de tudo. Então, alguém que, por exemplo, na área de direito das famílias, um pai não está pagando a pensão alimentícia. Não está pagando corretamente. E a pessoa que está consumindo a internet, ela fala sobre isso. Hoje em dia, tem vários mecanismos dentro da internet. Então, vai aparecer um anúncio para a pessoa. Claro que tem que ser um anúncio de forma instrutória. Não pode ser um anúncio chamativo por conta do código de ética da própria advocacia. Mas ali, você disseminar informação faz com que você tenha mais visibilidade e que os clientes cheguem até você. Então, foi isso. Eu fui estudar sobre tráfego pago, sobre como ter clientes. Esse, no início, foi a maior dificuldade, porque como eu estava no serviço público, eu não tinha clientes. Então, eu estudei sobre isso. E aí, graças a Deus, o tráfego pago hoje em dia não é mais como antigamente. Você consegue ter, as pessoas conseguem ter acesso a você por meio disso. E diferente da atuação ali, seja concursado ou dentro dessas carreiras que são mais fixas, né, vamos dizer assim, todos os meses tem ali no final do mês o seu salário caindo. E na advocacia você tem que estar ali dependendo dos clientes e aquela atuação. E realmente, no início, para quem está começando, ainda mais, por isso que é importante construir a bagagem de conhecimento e tudo mais.
Porque com o seu conhecimento você consegue alcançar mais pessoas e alimentar essa parte que também é importante, né? A gente também precisa para poder sobreviver. E para quem está saindo da faculdade ou quer iniciar na advocacia, é muito importante é uma forma de captação de cliente mais ágil. Hoje a internet está aí para poder auxiliar a gente e espalhar mais fácil para a gente conseguir clientes desse jeito, né? Sim, com certeza. E você trouxe um ponto importante. Eu também tinha essa ideia de que eu preciso passar em um concurso público para que eu tenha uma renda fixa, em tese. Sim. Então, quando eu entrei para a advocacia, eu também estudei essa parte. O que eu posso fazer para que eu tenha uma previsibilidade de honorários? Como que eu consigo transformar isso em uma previsibilidade para que eu tenha, não segurança, mas uma certa segurança, a mesma segurança que eu tenho no concurso público. Uma estabilidade, né? Uma estabilidade hipotética, né? Uma estabilidade hipotética, mas você consegue fazer isso na advocacia. Por isso que é muito importante você estudar desde a faculdade a questão de gestão, se você quiser seguir para a carreira da advocacia. A questão da gestão da advocacia. Porque com gestão você consegue ter previsibilidade, principalmente um exemplo hipotético também. Hipotético não, prático. Um exemplo na parte da advocacia de família. Se eu pego uma ação que os honorários, a média é R$10.000. Ok. Se eu tenho 3 clientes fechados no mês, eu tenho uma estabilidade de R$30.000. Mas no início, será que a gente consegue esses honorários de R$10.000? Talvez não. Provavelmente, não. Se não tiver ali na tabela da OAB que a gente tem que seguir, que é um honorários mais elevado de R$10.000. Mas a gente consegue esses R$10.000 parcelado. 10 parcelas de R$1.000, por exemplo. Já fica R$1.000. Você consegue acessar um cliente. Então, se eu tenho 10 clientes com parcelas de R$1.000, eu já tenho uma renda fixa de R$10.000. Então, é uma previsibilidade que você estudando e tendo contato com outros advogados, você consegue. Sim. E aí, é realmente aquela estabilidade e, principalmente, a questão da gestão e organização, né? Para poder estar ali... Vai além do direito, vai além né? do direito, vai além de lei, vai além de defender. Tem que ter aí esse jogo de cintura e de saber lidar mais com um direito empresarial, assim. Sim, porque com a advocacia certeza. é uma empresa também. É uma empresa, a prática ela é muito diferente. E você, com essas técnicas de previsibilidade, de tráfego pago, que você consegue clientes, você tem uma previsibilidade até de clientes. Então, você consegue montar uma estrutura dentro do seu escritório para que você tenha essa previsibilidade, até porque você precisa de equipe, de folha de pagamento. Então, você precisa de uma previsibilidade para você pagar sistemas, pagar equipe, enfim, investir no tráfego pago. Sim. É verdade. E já que nós estamos falando de prática, queria saber qual foi a maior dificuldade que você teve no direito da família que você não aprendeu na faculdade, foi mais na vivência da prática. Tá, vamos lá. Então, quando eu fui estagiar, por exemplo, eu já tinha tido direito de família na faculdade. Uhum. E eu lembro que na época eu tirei nota máxima em todas as provas, basicamente saí da faculdade falando, não, eu sei direito de família. Gente, quando eu fui pra prática era completamente diferente. As peças eram diferentes, era tudo diferente. Eu entrei ali e falei, gente, eu não sei de nada. Então, basicamente, a dificuldade foi quase 90%, porque você tem a parte teórica, mas a prática muda tudo. Muda tudo. Então, é importante, igual eu falei desde o início, é importante que você tenha esse acesso à prática, seja no serviço público, seja no escritório de advocacia, para que você veja a prática logo dentro da faculdade, para que você saia preparado, porque é muito diferente. É verdade. E nessa parte da advocacia, na atuação, assim, como é que foi a questão do primeiro caso que chegou para a doutora, assim, como é que a doutora lidou nessa experiência de realmente agora sair ali da defensoria como assessora e realmente atuar num caso prático? Como é que foi essa sensação e como é que foi essa experiência? Então, a minha primeira cliente foi do tráfego pago, igual eu falei pra vocês. Eu saí e não tinha cliente, então eu fui pro tráfego pago. Aí ela falou, não, doutora, eu quero. Aí eu fiquei, nossa, super feliz. Só que foi um caso, igual eu falei pra vocês, eu já tinha muito tempo de prática como assessora de defensor, assessora de juiz. Então, foi um caso ali pra resolver que foi simples pra mim. Foi simples porque eu já tinha prática. Agora, tem uma diferença muito grande da parte processual e a parte do contato com o cliente.
Na defensoria, no Tribunal de Justiça, você tem um contato que ele é menor. No tribunal, você tem contato com o advogado. Na defensoria, você tem contato com o assistido, só que é um contato por um tempo determinado. Quando é um seu cliente, é como se a causa passasse a ser... ela passa a ser sua. É como se o problema do cliente passasse a ser seu também. Então, assim, você cria... Eu crio até hoje um afeto pelos meus clientes. E foi uma coisa, assim... Foi extraordinário. Eu lembro dela até hoje. Eu criei um afeto por ela também. É como se tivesse virado minha amiga, mas é claro que na parte profissional... Ela sabe... ela não sabe que ela é minha amiga, mas pra mim ela foi minha amiga. Foi uma parte, assim, que eu saí da parte técnica, que igual a gente sabe a técnica, e fui para a parte emocional. Então, veio essa parte emocional, essa foi a maior diferença para mim, na minha visão. Veio a parte emocional, de cuidar ali, de fazer a diferença na vida daquela cliente, de acompanhar o processo do início ao fim. Então, essa foi a maior diferença. E no direito de família, alguns casos, né... Depende dessa conexão realmente do lado técnico, mas em um dos nossos podcasts a juíza falou algo que me chocou bastante, que a norma ela é fria, então a gente tem que trazer essa sensibilidade para a norma, né? Então aplicar ali a legalidade, mas também trazer essa sensibilidade. Eu imagino que no direito de família isso faz toda a diferença, porque são casos delicados, casos complexos. Nossa, faz toda a diferença. Eu acho que é o mais importante. E hoje, como eu falei para vocês, tem muito essa questão de gestão, de tráfego. Aí você coloca metas no seu escritório. Eu preciso de tantos clientes, tantos honorários. Aí você tem a equipe também. E aí, como tem essa parte empresarial, acaba que alguns escritórios de advocacia, eles passam a ser somente uma empresa. Só que eu acho isso muito importante, você não esquecer que você não é uma empresa, você é um advogado, você está tratando de vidas, de pessoas, a pessoa está com um problema, e um problema na própria família. Então, olha como isso é importante. Então, você tem que ter essa sensibilidade de não pensar só na técnica, de pensar também na família, de pensar também em acolher aquela pessoa. A minha advocacia ela é mais voltada para mulheres. Então, eu penso muito nessa parte de acolhimento da mulher, de trazer ali, dela me ver como uma parte assim, não, eu estou com você, pode ficar tranquila que essa parte do seu problema está nas minhas mãos e eu vou ajudar a você a resolver, você vai sair daqui tranquila, eu vou resolver o seu problema. E querendo ou não, a pessoa abre a sua intimidade, porque tá abrindo ali a sua história, a sua família, para compartilhar ali de um problema e de uma situação que às vezes é muito delicada. E trazendo nesse sentido, como é que é a atuação ali no dia a dia? Quais são os casos que a doutora mais atua e quais são os casos que mais existe ali no direito da família no dia a dia? Porque apesar da gente estudar a norma, tem todas as explicações ali de cada caso e tudo mais, mas no dia a dia, quais são as maiores demandas? Então, como eu falei, a minha advocacia é mais voltada para mulheres. O que acontece muito? Inclusive, tem dados que falam isso, que mostram isso. Não é uma questão só de ideologia, basicamente. O que acontece muito hoje no Brasil é o seguinte: a mãe, ela fica com toda a carga. O pai, ele fez a criança Sim. e depois ele não quer pagar a pensão alimentícia ou não paga no prazo correto. Então, a maior demanda do meu escritório é justamente essa parte de alimentos. Alimentos como, o pai está atrasando a pensão alimentícia ou não está pagando a pensão alimentícia. É o maior volume que tem, porque isso acontece diariamente, rotinamente. Sim. Acredito que até a gente conversando com pessoas da nossa própria família... Tem casos nesse sentido. E o que acontece muito, que eu vejo, que por isso que é importante você disseminar conhecimento. Muitas pessoas acreditam, inclusive profissionais do direito que não são especialistas na área de família, que você precisa aguardar um prazo para você cobrar aquela pensão alimentícia. E você não precisa ter prazo nenhum. A partir do momento que ela é fixada por meio de um processo, desde o primeiro dia de atraso, você consegue ir lá no judiciário e falar, olha, essa pensão alimentícia ela está em atraso, eu preciso que o pai pague a pensão. Então, tem uma ideia de que você precisa aguardar 3 meses, você precisa aguardar certo período. Não precisa. Primeiro dia de atraso, você já pode ingressar e falar, olha, essa pensão está em atraso, eu preciso que ele faça o pagamento. E também acontece muito que a única prisão
Na parte civil, o que acontece é a prisão por dívida de pensão alimentícia. Já teve algum caso que a senhora pegou que teve que tomar essa medida? Nossa, a maioria! A maioria. A maioria, porque é da seguinte forma. Até os 3 últimos meses em atraso, você cobra por um processo que se chama cumprimento de sentença pelo rito da prisão. Então, o pai é intimado para fazer o pagamento. Ele tem até 3 dias para fazer esse pagamento. E se ele não faz o pagamento, qual é a penalidade? Ele ser preso de 1 a 3 meses. Então, acontece muito. O pai é intimado para fazer o pagamento, ele não paga. Aí ele é preso. Às vezes ele acha que não vai acontecer, né? Nossa, que a mulher não tem coragem. Acontece demais. Ele é intimado, ele fala, não vou pagar, também não vou responder o processo. E aí, então, se algum já foi preso, diversos, já vários casos. É bom pegar de surpresa de vez em quando pra poder ficar esperto, tá ligado? E tem que pagar a pensão. E assim, quais são os cuidados que uma pessoa precisa ter antes de tomar uma decisão importante? E como pedir o divórcio ou entrar em ação de guarda, mais ou menos nesse sentido que a gente tá falando de direito de família, né? E agora trazendo um pouquinho para casos de divórcio também. Então, o que eu acho mais importante, tanto em guarda, divórcio e alimentos também, é você nunca esquecer que, principalmente quando tem criança, que o processo, ele vem, eu também como advogada, eu venho, mas eu passo, o processo passa e o vínculo ali familiar, ele geralmente, ele não termina definitivamente. Por exemplo, na parte de divórcio, quando tem o divórcio, tem a divisão dos bens. Essa é a parte mais simples, porque é um bem, você divide ali o bem. Claro que tem a parte de ver se o bem está regular e tudo mais, mas é um patrimônio. Não é uma criança, não é uma vida. Então, você dividir os bens, está tudo certo. O divórcio está feito. Inclusive, a gente hoje, o divórcio ele é um direito potestativo. Então, você entrou judicialmente, você consegue o divórcio liminar. Na primeira decisão do juiz, você já está divorciado. Aí, você só discute os bens e também a parte da criança, se tiver criança. Então, quando a parte dos bens é o simples, né? Dividiu, tá tudo certo. Agora, quando tem criança, o que eu acho que é mais importante você não esquecer é que aquele vínculo, ele não termina com o processo. Aquele vínculo, ele é quase eterno. Por quê? Você vai continuar tendo contato com aquele pai ou com a mãe da criança até a criança ter uma formação. Então, o período de convivência vai estar ali pré-estabelecido, mas alguma parte extraordinária pode acontecer, algum imprevisto pode acontecer, a parte de alimentos também, isso pode acontecer. Então, o vínculo, ele acaba sendo mais longo. Então, o que é mais importante? É permanecer o diálogo. Por mais ali que a parte do processo você não quer diálogo nenhum, é um advogado sempre lembrar disso. Olha, você sempre vai continuar sendo a mãe dessa criança, sempre vai continuar sendo o pai dessa criança. É importante que vocês tenham diálogo, porque vocês sempre vão ter essa figura paterna e materna na vida dela. Sim, faz toda a diferença manter a harmonia, né? Então, o advogado também acaba sendo ali um pouco de psicólogo, aconselhando o cliente, olha, fica calmo, tenta resolver o máximo de forma pacífica. Com certeza. E como é que é a questão da atuação de um advogado, né? A gente vê essa importância, mas a gente queria saber como que a doutora enxerga essa atuação, qual a sua importância, e se ela é mais na questão de conciliar, ou tem ali aquela questão mais de impor, né, alguns tipos de regra, exatamente no caso de guarda, que a gente estava falando, de guarda não, de pensão, né, que a gente estava falando que precisa desse lado mais combativo, vamos dizer assim. Então, como é que é essa situação da advocacia no direito de família na prática? Então, na parte de direito das famílias, tem essa parte, igual eu falei, da gente sempre lembrar que vocês vão continuar tendo um vínculo familiar, mas nós temos limites, porque igual a gente conversou, e o pai atrasou um dia de pensão, aí ele falou, eu vou atrasar, agora passa 2, passa 3, passa 5, 10, então quais são os limites? São os limites que a própria lei coloca. Você tem que pagar a pensão ou a penalidade é a prisão civil, dessa parte dos 3 últimos meses. Agora, tem casos lá no escritório que o pai deve pensão alimentícia há 5 anos, 6 anos, então a gente não consegue só essa penalidade de prisão civil. A gente cobra os 3 últimos meses pela prisão civil e os outros meses remanescentes a gente cobra por outro processo,
que é o processo do rito da penhora, que é ele ser intimado, ele já tem um prazo maior para fazer o pagamento, que são 15 dias, aí se não paga, as penalidades são penalidades de penhora, penalidades constritivas, penhora de conta bancária, verificar se tem algum FGTS retido para poder satisfazer o débito, bens também, se a pessoa tem bens para satisfazer o débito, e assim, então são os limites que você, como advogado, às vezes o pai, ele acha que ele tá fazendo um favor de estar pagando a pensão. Nossa, eu já falei, já conversei com o pai nesse intuito conciliatório, ele, uai, mas vocês vão ficar mandando oficial de justiça aqui toda hora, vão ficar me perturbando por algo assim, que é mínimo. A pensão alimentícia é para subsistência da criança. É o mínimo que a parte pode fazer. Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura, mas é um jogo de cintura da parte conciliatória, mas também com esse limite combativo de que, tudo bem, se você não quer a conciliação, nós vamos utilizar os meios legais. Vamos resolver isso aí de um jeito ou de outro. Você pergunta, qual você prefere, mais fácil ou mais difícil? Quase isso. É por amor ou pela dor? E no dia a dia, quais são as dúvidas que você mais recebe sobre essas questões de direito de família? Que os seus clientes procuram, uma consultoria? Bom, no dia a dia, as maiores dúvidas são da parte depois que já são seus clientes, né? Uhum. O que eu percebo as pessoas, quando elas vêm para o escritório, elas vêm querendo resolver um problema, mas elas não sabem como que esse problema vai ser resolvido. Então, elas não sabem que tem um processo e que o advogado, ele é meio. Ele é meio como? Eu coloco a petição, falo que a pensão está em atraso. Quem que vai decidir, que vai determinar que o pai faça o pagamento? É o juiz. Depois que o juiz profere a decisão, quem que vai executar essa decisão? É o oficial de justiça. O oficial de justiça pega aquela decisão e vai intimar a parte. Em qualquer dos casos, tanto da pensão, divórcio, guarda, vai intimar a outra parte. Aqui no nosso Tribunal de Justiça de Rondônia, ele tem uma média de 30 a 40 dias para conseguir cumprir. Então, assim, são procedimentos que você, como advogado, tem conhecimento, mas que a parte não tem conhecimento. Então, o que eu acho importante? A maior parte das dúvidas são quanto tempo que o processo vai levar, tem uma demora, não é automático, nada é automático no direito. Por quê? O próprio nome fala, é um processo, tem etapas, depende dos outros atores judiciais também. Então, até permanecer esse diálogo com o tribunal, hoje em dia o tribunal ele tem um acesso que é a CPE, é o balcão virtual. O meu escritório, ele atende não só Porto Velho, ele atende todo o estado de Rondônia. E eu consigo acesso a todo o estado de Rondônia eletronicamente, por meio da CPE, balcão virtual. Então, é importante você explicar isso para o cliente. Olha, fique tranquilo que você está tendo a melhor assessoria jurídica que você poderia contratar. Eu, pelo menos no meu escritório, eu faço o meu melhor pelos clientes. Mas nós temos outros atores dentro do processo, então nós temos que aguardar um processo. Sim, é coisa que não depende só do advogado, né? Tem toda uma gestão por trás que vai ligando um ao outro, né? Sim. Tem que analisar o direito de cada um, né? Então tem que analisar ali tanto a parte de advogado para poder ver o direito que às vezes porque também tem casos onde o cliente ele chega pedindo um direito, às vezes ele não tem ele, às vezes ele acha que ele tem, né, e acaba não tendo. Então tem que analisar ali, às vezes ele acha que ele tem o direito A, mas ele tem, na verdade, é o direito B, e aí tem que fazer esse pedido, o juiz tem que analisar, e aí tem a outra parte também, né, tem o outro lado que acontece e tudo mais. E na questão, ainda falando do divórcio, como é que é os tipos de divórcio? Fala um pouquinho para quem está nos assistindo, para poder entender um pouquinho melhor. Tem divórcio extrajudicial, só judicial? Como é que funciona? A doutora até falou da questão dos prazos. Como é que funciona esses tipos de prazo? Então, hoje nós temos o divórcio judicial, como você falou, e também temos o divórcio extrajudicial. Antes, nós não conseguíamos fazer um divórcio extrajudicial se tivesse criança envolvida. Não era permitido, mas o direito ele vai evoluindo e atualmente a gente consegue se tiver o quê? Conciliação entre as partes. Então, depende muito da conciliação. Se tiver uma boa comunicação, você consegue resolver extrajudicialmente. Agora, se você não tiver uma boa comunicação, aí você tem que ir para o judiciário, para que um terceiro decida. Então, é bem importante você também deixar isso claro para o cliente. Claro como? Olha, você tem a possibilidade de você resolver a sua vida, principalmente porque você está tratando de direito das famílias.
é o seu divórcio, é o seu patrimônio, é o seu filho, você pode chegar em um consenso com a parte. Só que, geralmente, quando você está divorciando, ali no calor do momento, está todo mundo não querendo conciliar. Ninguém está querendo conciliar. Então, você tem que deixar isso claro. Tudo bem, você não quer decidir, o terceiro vai decidir por você. Vai demorar mais. Que é o juiz. Fazer esse entendimento também, né? Que o juiz, se você não decidir entre as duas partes, o juiz irá decidir por você, né? Sim. Então, de qualquer forma, alguma coisa vai ser decidida. Alguma coisa vai sair. É um terceiro, não é você. Eu sempre falo, é muito melhor que vocês decidam do que um terceiro decida por vocês. Porque às vezes, quando ambos se conciliam, né? Não fica nem bom pra um, nem bom pra outro, mas chega numa linha tênue. E se um terceiro faz essa interferência, às vezes o juiz vai olhar de acordo com a norma, e às vezes essa norma para a pessoa, às vezes ela nem é tão justa assim, mas ela é o que o juiz aplicou, e às vezes a outra forma que ele poderia ter conciliado seria ainda melhor para ele, né? Então, sim. Essa conciliação sempre é mais benéfica. E como é que funciona a questão dos prazos? Então, os prazos, quanto tempo que demora, mais ou menos? Como eu falei para vocês, depende de cada caso, da complexidade do caso. Às vezes tem um caso que a parte patrimonial não é só patrimonial. Ali, por exemplo, vamos supor que eu estou casada e durante o meu casamento eu comprei uma casa em um contrato de gaveta, que acontece muito aqui no nosso estado, que não tem aquela regularidade do imóvel. Então, o que você precisa fazer para você ali se divorciar? Primeiro, você tem que regularizar essa parte do imóvel para depois você fazer o divórcio. Ou então também, o que você consegue? Também que é permitido, inclusive, legalmente, está na lei que você consegue fazer isso. Você consegue se divorciar e depois discutir sobre o patrimônio. Então, você faz ali o divórcio, então vai sair rápido, o divórcio sai rápido. E aí, depois você vai discutir a parte patrimonial. O que acontecia muito aqui em Porto Velho? Nós temos o entendimento, igual eu falei para vocês, que o divórcio é um direito potestativo. Se ele é um direito potestativo, você pode ir ali no judiciário e falar, eu quero me divorciar, e independente da vontade da outra parte, ninguém é obrigado a ficar casado. Só que nós tínhamos uma resistência muito grande desse divórcio sair liminarmente. Ali, o que é liminarmente? Na primeira decisão do juiz. A primeira decisão do juiz já vai decretar o divórcio. Isso já era uma prática nos outros tribunais, mas aqui a gente não estava conseguindo. Só que nos últimos anos nós temos conseguir esse divórcio liminar. Então, na primeira decisão do juiz, a pessoa já está divorciada, e aí, depois, ao longo do processo, você vai discutindo essa parte patrimonial, de guarda e período de convivência. Aí depende, eu consigo dizer qual é um prazo médio? Não consigo dizer, porque depende da complexidade, tanto patrimonial quanto também da parte da criança. Porque às vezes um quer a guarda, o outro já quer a guarda também. Então já vai para uma parte de relatório psicossocial que o próprio tribunal tem, a criança passa com a psicóloga, aí o processo fica muito mais demorado. Acaba se estendendo mais, né? Sim, E nesse meio, assim, o que pode ser decidido entre as partes e o que não pode? Principalmente no extrajudicial, que às vezes as partes podem acordar ali, mas tem alguma coisa que só pode ser no judicial? Então, o que acontece? Quando tem criança, todo processo que tem criança precisa do Ministério Público. Então, em todos os processos, tanto o extrajudicial quanto o judicial, precisa do parecer do Ministério Público. O que o Ministério Público ele faz dentro desse processo de família quando tem criança? Ele verifica, basicamente, se os direitos da criança ele está sendo garantido. Então, por exemplo, eu quero ali fazer um acordo e neste acordo a guarda, eu peço para que ela seja uma guarda alternada. O que é guarda alternada? Que as pessoas confundem muito com guarda compartilhada. É a criança passar um período com o pai e um período com a mãe, dividido, por exemplo, 10 dias com o pai e 10 dias com a mãe. Em regra, essa guarda alternada, por estudos, fala que não é bom para a criança. Por que não é bom para a criança? Porque ela não tem uma residência fixa. Então, o que o Ministério Público vai verificar? E o juiz também vai verificar naquele acordo. Se aquele acordo, ele é benéfico para a criança também. Então, você não pode fazer as coisas do jeito que você quer. Sim. Não, você tem que seguir a lei e tem que ver também se
aquela lei, a forma que você está tentando aplicar, vai ser benéfico para a criança. Por isso que é importante o quê? Você ter um advogado especialista na área também, porque o advogado ele já vai te instruir. Olha, a guarda alternada, tem estudos que falam que ela não é benéfica para a criança. Aqui no nosso tribunal, geralmente ela não é aceita. O que você pode fazer? Uma guarda compartilhada, tendo um lar de referência. Então, o advogado ele já traz isso. E quando você tem um advogado especialista na área, quando vai para parecer do Ministério Público e do juiz, aí tá tudo certo. Porque direto. Você já orienta previamente. Sim, já passou direto, então aí não tem mais tanta burocracia, assim, né? Sim. E uma das nossas dúvidas também é para quem está passando por um conflito familiar. Quando ele deve procurar um advogado e quais sinais indicam que a situação precisa realmente ali de uma intervenção jurídica? Então, o que eu acredito que a gente, inclusive lá na nossa comissão de direito das famílias, a gente prega muito. Preventivamente. Até quando você vai casar, hoje em dia você consegue antes, namorar também, contrato de namoro, sempre é bom que esteja tudo pré-estabelecido antes. Por que pré-estabelecido? Porque no futuro você não vai ter problema. Agora, as pessoas, elas têm certa resistência. Eu vou fazer um casamento. Eu não quero colocar lá uma cláusula falando que no futuro, se eu for me separar, porque ninguém casa pensando em separar. Mas é importante você ter essa previsibilidade, até porque o que é conversado antes acaba não trazendo problema no próprio casamento. Então, quando que eu acredito que você tenha que procurar um advogado? Sempre antes, até de você casar, até antes de você ter filho, você já ter conhecimento. Agora, vamos falar de divórcio, no caso, quando você vai casar. Então, antes do casamento, você já deixa tudo pré-estabelecido. Até você consegue colocar cláusulas, até se você tiver, hoje em dia, eu vou querer ter um cachorro com meu esposo. Você já consegue ali colocar a cláusula de como que vai ser a guarda desse cachorrinho. Antes você colocava essa cláusula e não tinha nenhum amparo legal, mas atualmente você tem amparo legal. Então você já consegue até pré-estabelecer isso em caso de divórcio. Então, em caso de casamento, eu acho que é previamente. Agora, de ter um filho, é importante também você ter conhecimento. Mas quando que você percebe assim, nossa, eu vou precisar do judiciário porque eu não vou conseguir me resolver com aquela pessoa. Eu também acho que desde que você teve a criança, se você não é casado com a pessoa. Por quê? Vamos supor, igual vocês falaram de direito. Às vezes o cliente chega e fala, o pai está sem pagar a pensão há 5 anos. Mas você tem uma pensão alimentícia fixada judicialmente? Se você não tiver uma pensão alimentícia fixada judicialmente, você não consegue receber esses 5 anos. O primeiro passo é que você tenha essa pensão fixada judicialmente. Depois que ela é fixada, que você consegue cobrar. Então, se você for aguardar, ter um problema, a criança ter 5 anos, ter 10 anos para você ingressar com o processo, você não vai conseguir receber todo esse período. Então, se você não é casado com a pessoa, desde então, você já é melhor que já esteja ali pré-estabelecido. Até não só de pensão alimentícia, de período de convivência também. Quando que a outra parte vai ter convivência. Tanto a mãe quanto o pai, quem tiver a guarda da criança. Também tem casos que o pai que tem a guarda da criança. Então, como que vai ser a convivência da outra parte? É importante que esteja pré-estabelecido, até porque a convivência não é um direito só do pai ou da mãe, é um direito da própria criança de conviver Sim. Tanto com o pai quanto com a mãe. A doutora entrou nesse assunto, eu até estava me recordando aqui, que é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, principalmente as pessoas mais leigas do direito e tudo mais, na relação de união estável, né? Às vezes a pessoa tá ali há anos junto com a outra, mas nunca oficializou, nunca fez esse casamento de fato ali no cartório e tudo mais. Como é que fica o direito dessa pessoa? Se no futuro ela acabar acontecendo um caso de vir um divórcio, né? Às vezes a pessoa acha que ela não tem nenhum direito. Existe algum tipo de direito? A doutora poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Claro, eu posso sim. Então, nesse caso, vamos supor que, igual você falou, já é uma pessoa que passou 10 anos ali, foi uma convivência pública, constituíram família, não foi nem só pretensão de constituir família, que é isso que a lei fala, que tem que ser uma convivência pública com intenção de constituir família. Constituíram família. O que você precisa fazer? Claro que você tem direito, por mais que você não foi ali tanto no cartório, regularizar, o que você vai ter que fazer? Só que você vai ter uma dificuldade maior. Você vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável.
E não só de reconhecimento, também de dissolução, porque você já não vai mais querer ali aquela união estável. Aí você vai ter que trazer provas de que você ficou aquele período com aquela pessoa, aquela união estável. E aí, dentro daquele período, você consegue compartilhar os bens que você construíram juntos, você consegue fazer tudo isso. Então, é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Por isso que é importante que o melhor dos cenários é que você já tenha pré-estabelecido, porque quando é algo assim, que você vai ter que ter o reconhecimento e a dissolução, você não escolhe o regime de bens. O regime de bens é compartilhado, ou seja, tudo que você construiu junto, você vai ter que dividir. Agora, se você consegue fazer isso previamente, se você não quiser compartilhar nada com outra parte, aí você não compartilha. Agora, quando tem esse reconhecimento, aí é tudo dividido. Sim, e é bom esclarecer também, porque tem uma das partes, às vezes, que, igual a senhora falou, não tem a pretensão de separar, mas já pensa no futuro, às vezes pensa, não vou casar, porque vai que a gente separa, vamos ficar vivendo aqui junto, mas mal sabe a pessoa que já constituiu uma união estável, que já vai ter a partilha de bens. E eu queria que a senhora explicasse se tem algum prazo de convivência para já instituir aí uma união estável. Quando que começa a correr, para a pessoa ter uma noção de quanto, 6 meses, 1 ano? Então, existe uma teoria hipotética de que tem um prazo. Não, gente, não tem um prazo pré-estabelecido. Tem aquela parte hipotética que as pessoas acreditam que é a partir de 2 anos, mas não tem isso. Se você conseguir comprovar que é uma convivência, né? Que é uma convivência pública, que foi uma relação que tinha a intenção de constituir família, um ano ali que você passou com a pessoa e você construiu, comprei um carro nesse 1 ano. Tem que dividir, você consegue fazer o reconhecimento e a dissolução. Já tá valendo aí, então não adianta tentar ocultar bens. Não adianta, se você tem intenção de constituir família ali com aquela pessoa, você vai ter que dividir os bens. Já se enquadra na união estável. Vamos pra dinâmica agora. Esse momento da dinâmica é um momento mais descontraído, que tem a ver com direito, pode ser que tenha, né? Mas um momento mais de descontração. A gente vai fazer algumas perguntas e a doutora pode responder de forma mais breve. Deixa eu esperar elas passarem ali no fundo, que vai aparecer vocês. Aqui, ó. É porque vocês estão gravando nessa parte. Quando vocês falam essa aqui. Tá. Uma qualidade essencial para quem quer crescer no direito. Disciplina. E um erro comum de quem está começando. Falta de organização. Principalmente para quem quer advogar também, né? Sim, com certeza. Uma palavra que define a sua trajetória. Persistência. E uma sugestão de um livro que a doutora indica. Pode ser da área do direito e pode ser de área comum também. Um livro que eu indico, deixa eu ver, Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Porque, igual eu falei, é muito importante que você lembre das pessoas, não só da parte do direito. Principalmente também no direito de família, de olhar a questão de temperamento das pessoas, né? Personalidade. Sim. É bom estudar sobre isso também. Uma sugestão de um filme que a doutora indicaria, um filme que a doutora gosta, assim, para passar tempo também. Gente, tem um filme, Legalmente Loira. Eu indico totalmente esse filme. Porque ele é um filme que fala de uma pessoa que ela tem um estereotipo, que as pessoas acreditam que ela não vai conseguir atingir os objetivos dela, mas ela é uma pessoa muito obstinada, ela consegue passar em Harvard, em Direito, por conta que ela é uma pessoa obstinada. Então, eu acho um filme bem legal e bem divertido também, que mostra que você não pode ficar ligado só ao estereotipo da pessoa. Que se a pessoa ela é disciplinada, igual eu falei, organizada, é obstinada, ela vai conseguir atingir os objetivos. E pra gente fechar, se a doutora pudesse dar um conselho direto para quem está na faculdade hoje, qual que seria? Bom, seria um resumo dessas palavras que eu falei agora. É importante que você, ao longo da faculdade, você decida o que... É difícil decidir, não é? Mas você consegue ter uma ideia, mais ou menos. Eu conseguia ter uma ideia, se eu gostaria de concurso, se eu gostaria de advocacia, e que você já se prepare para isso. O concurso que eu tô agora, eu estudei ao longo da faculdade. Essa bagagem que eu tenho para a advocacia, eu também consegui ao longo da faculdade. Então, é importante que na faculdade você tenha uma visão do que você pretende, você já comece a procurar estágios, consiga estagiar no máximo de órgãos e escritórios de advocacia que você consiga, e que você
coloque esse objetivo, decidiu ter o objetivo, não desista até você conseguir. Persiste e seja organizado. Organização, você precisa de organização e disciplina para tudo, tanto para estudar para concurso, quanto para o escritório de advocacia. Então é isso, basicamente. Bom, e para encerrar, a gente gostaria agora de presentear a doutora com uma lembrança do nosso podcast. Pedir para a nossa equipe trazer aqui. Nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite. Nossa, obrigada! Nada. Muito obrigada. É para eu abrir agora? Pode abrir, Pode à abrir. vontade. É uma lembrança que conta com alguns dos nossos parceiros também. E aí, uma lembrança do nosso podcast. Gente, que incrível! Meu Deus, eu amei. Todo advogado Uma xícara. bebe muito café. Demais. E café também. Nosso Sim. agradecimento ao Café Rio Brilhante, que é um dos nossos patrocinadores. E também tem um queijo especial aí, que esse queijo é famoso, da muito empresa bom. Quatro Cachoeiras, do grupo Gilberto Miranda da Gima. Nossa, que incrível. Não, queijo com café, gente, a combinação Perfeita. perfeita. Muito obrigada. Eu amei. E eu comecei o podcast elogiando vocês. Porque, nossa, organização incrível. E aqui, ó, finalizando, meu Deus, incrível. Então, elogio novamente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela organização, Obrigada. por tudo. Obrigada. E aí já fica o nosso convite também para a Semana Jurídica, se a doutora tiver disponibilidade na agenda, a gente está indo lá participar, acompanhar com a gente. Vai ser em outubro, a gente não pode revelar a data ainda, mas em breve a gente manda o convite também. Então, ótimo. Enviando o convite, eu estarei lá. Muito obrigada. Sem ser por causa do microfone. Encerro, aham. E é exatamente esse tipo de conexão que a gente espera da Semana Jurídica da Finca Jaru. É um espaço de conexão real, aprendizado prático e acesso direto a quem vive o direito na realidade. Doutora Lohana, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa maravilhosa, com muito conhecimento. E agradecer a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço novamente. Parabéns pelo projeto. Tá incrível. Muito obrigada. E para vocês que estão nos acompanhando, não esqueça, todo último sábado do mês, às 18 horas, nas nossas redes sociais, tem episódio novo do podcast. Isso aí, fica atentos. Tchau, tchau.